Agora nós iremos falar das curvas integrais, aquelas curvas que meio que são guiadas pelas direções lá dos campos de direções. O que é uma curva integral? A gente já sabe que a solução de uma equação diferencial é uma função. Para o nosso caso, que estamos estudando equações diferenciais ordinárias, a solução é uma função real de uma variável. Portanto, o gráfico de uma solução é uma curva. E é essa curva que é chamada de curva integral. Eu coloquei aqui o conceito, outro conceito escrito para vocês, porque às vezes escrito é melhor de compreender do que apenas falado. E se eu fosse escrever, acaba gastando mais vídeo no tempo. Então, aqui está bem claro, o gráfico de uma função φ de uma EDO é chamado de uma curva integral. Agora, guys, uma coisa interessante é não confundir o gráfico, não confundir o gráfico da solução, ou melhor dizendo, não confundir a curva integral com o gráfico de uma função. Como assim não confundir? Por exemplo, a curva φ de x igual a 1 sobre x, o gráfico dela é uma elipse. É uma elipse. A gente pode usar o GeoGebra para nos auxiliarmos. GeoGebra. Eu vou colocar aqui, vou tirar esse aqui e vou colocar esse aqui. Pronto. Então, guys, aqui y igual a 1 sobre x, nossa função. Está aqui o gráfico da função y igual a 1 sobre x. Como vocês podem ver, uma elipse. Eu sugiro vocês, inclusive, baixarem esse app. Tem também versão para computador, versão para computador mais completa no navegador, que é o GeoGebra, muito bom de utilizar. Tem essa opção álgebra aqui, você digita y igual a função e pronto, que ele já vai mostrar o gráfico. Então isso aqui é o gráfico da função y igual a 1 sobre x. Não é uma curva integral. Não é uma curva integral. Inclusive, se eu olhar, eu vou colocar aqui, como é que eu posso colocar? Deixa eu ajeitar aqui, não saiu como eu planejei. Se a gente considerar essa equação diferencial, x, y' menos y igual a zero, então, aqui vai ser mais, né? Vai ser mais que derivada aqui da negativa, mais. Podemos observar o que? Veja que interessante. Você pode conferir aí em casa, confira que essa função é a solução desta equação. Pode conferir. Ou seja, coloca a derivada aqui, multiplica por x, some com ela, aí vai dar o quanto? Vai dar zero, ela é a solução. Mas a gente sabe que solução de uma equação está interligado, totalmente ligado a um intervalo. Então, essa função é solução, mas solução em qual intervalo? Então, aqui é uma boa pergunta. Pois bem, antes de falar sobre qual intervalo, tem uma observação aqui que eu quero comentar. Guys, a gente sabe que a função que é solução, φ, tá? Ou então, melhor dizendo, solução. Uma solução sempre vai estar definida em um intervalo. Lembre-se que a solução também é uma função derivável. É uma função onde você pode derivar. Por ser derivável, é uma função contínua. Então, a solução é uma função contínua em um intervalo. Portanto, a solução nunca é descontínua. Quando a gente olha para o gráfico somente dessa função, aqui é perceptível que o gráfico dela é descontínuo em zero. Até porque a nossa função não está definida no zero. Veja o que acontece próximo do zero. À esquerda, nós vemos o gráfico indo para menos infinito e à direita indo para mais infinito. Você tem uma descontinuidade infinita no zero. O que isso significa? Cadê o nosso app? Esse aqui. Isso significa que aquele gráfico que a gente acabou de ver não pode ser uma curva integral. Curvas integrais são o que? São contínuas.
E por que que tem esse problema da curva integral? Por aquilo que a gente já falou. Essa função, guys, é uma função descontínua. Ela não é contínua no zero, ela não está definida no zero. A gente sabe que o domínio dela, como a gente já comentou, é do menos infinito ao zero, unido com, com o zero até o infinito. Esse é o domínio dela. Então, quando eu digo que ela é solução dessa equação, e eu falei isso agora há pouco, eu tenho que especificar o meu intervalo de definição. Lembre-se que solução está atrelado ao quê? Solução de uma equação está atrelado a um intervalo de definição. Então, há duas maneiras de dizer. Eu posso dizer assim, ó, que φ de x igual a 1 sobre x. Aí eu coloco vírgula aqui, ó. Então pode ser, não é vírgula, né? Em zero e infinito, é uma sol da equação diferencial. Vamos dar um nome para essa ED, vamos chamar de estrela, da ED estrela. Eu posso dizer também que φ de x igual a 1 sobre x em menos infinito e zero é uma solução da nossa equação estrela. Então, para eu falar de solução, eu vou ter que restringir essa nossa função a um intervalo. Então, aqui eu apresento a vocês duas soluções para a nossa equação. Você pode verificar, claro, que a função a gente já sabe que satisfaz a equação e a gente sabe que satisfaz nesse intervalo e também satisfaz nesse intervalo. Então, eu estou mostrando a vocês duas soluções. Professor, a solução é a mesma função. Não esqueçam que a solução ela é um par. Ela é a função e o intervalo. A função é a mesma, mas o intervalo não, então muda a solução. Ok, guys? Cada uma dessas funções gera um gráfico. Portanto, cada uma delas gera o que? Uma curva integral. Então, quando a gente vai lá no GeoGebra, isso aqui, guys, não é gráfico. Aliás, desculpa, não é curva integral daquela EDO nossa. Ela é gráfico da função 1 sobre x, mas ela não é curva integral. Ela não vai ser curva integral de nenhuma EDO, porque não é contínuo. Mas, quando eu restringo, eu venho aqui, ó. Deixa eu tirar esse gráfico. Olha que legal no GeoGebra. Olha o gráfico. Aí eu aperto nessa bolinha, o gráfico sumiu. E eu tenho outro parâmetro aqui que eu já deixei definido para vocês. Eu clico e aparece. Quando eu restringo para x positiva, que é x positivo, que equivale àquele intervalo lá, eu restringo, aí eu tenho uma curva integral. Então, isso aqui, guys, é uma curva integral da nossa equação diferencial. Eu posso também considerar outra curva aqui como sendo a outra curva integral da nossa equação diferencial. Basta eu vir aqui e editar essa parte. Eu tiro aqui o maior e coloco aqui menor. Pronto. Menor. Já. Aí, cadê? Não foi. Acho que é um bugzinho ou faltou apertar Enter. Ah, já foi. Acho que deve ter um delay. Então eu vou tirar isso aqui. Olha aí, ó. Então, está aqui a nossa curva integral, que é uma elipse. Na verdade é uma parte da elipse, né? Outra parte daqui. Por ser uma elipse, sempre cada uma dos lados dela está aproximando de uma linha. E aqui são dos eixos, essa linha. Ok, guys. Então é isso. Não confundir curva integral com gráfico de uma função. E o segredo está que pensou em solução, sempre tem que pensar no intervalo. Então aqui eu apresento a vocês duas soluções. É isso aí e thanks.